Tá ligado no Pod Anderson? Novo cenário, novo estúdio, nova produtora, novo pacote gráfico, enfim, tudo novo. E olha só o tamanho dessa estreia. Nada mais, nada menos que o prefeito da capital, Abílio Brunini. A UPA não faz seleção de pessoas de direita ou de esquerda, a UPA atende a todos. Esse negócio de que o sucesso é fruto desse secretário e o fracasso ou o erro é fruto do prefeito, isso não existe. Para o meu partido, eu não vou me posicionar contra o meu partido, mas não me exija uma declaração de voto. O que eu vejo é a classe política está se organizando para tomar o poder do Estado do grupo do Mauro. Todos os secretários, quem escolheu fui eu. Não teve um partido político que escolheu um secretário. Eu não dei nenhuma secretaria para ninguém de porteira fechada. Eu estou brigando para ter direito à moradia com qualidade. Se fosse um prefeito de esquerda, tava todo mundo da esquerda aplaudindo. Aí, como é um prefeito de direita, começa a perseguir. Eu vejo que o discurso não se condiz com as ações. A hipocrisia fala mais alto. Então, eu quero dizer, não me convida para podcast, não. Eu estou participando do Anderson por fato especial, porque é o programa dele que está de volta, o programa do Anderson Navarro. Sem pauta, sem frescura, inclusive com a sua pergunta também. Bora começar? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei a hora que você vai assistir, mas enfim, seja muito bem-vindo à nova temporada do Pod Anderson. A partir de hoje, aquelas entrevistas que você já conhece, mas com uma diferença, ao invés de só eu perguntar, você vai participar também, você vai poder dar sua opinião, você vai poder perguntar para os nossos entrevistados aqui, sempre daquele alto estilo que é você aí do outro lado, sempre com muita inteligência. E nada melhor do que começarmos com uma das maiores expressões políticas do Estado, o prefeito da capital, Abílio Brunini, já está com a gente aqui. Prefeito, Bom, Anderson. tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui a essa nova temporada do Pod Anderson. Já o entrevistei na temporada passada e agora vou bater um papo com o Abílio nessa nova temporada. Então vamos lá, vamos começar a bater papo com o prefeito Abílio Brunini. Eu brinco muito com o prefeito, que eu falo assim, eu conheci o Abílio na fase em que ele era vereador, em que ele chegava chutando a porta, em que ele estava chutando o balde, em que ele fiscalizava, em que ele acabava com churrasco dentro da secretaria na hora do horário de expediente. Aí acompanhei o Abílio como deputado federal do mesmo jeito lá, juntava ele, o Nicolas, enfim, a galera lá no Congresso Nacional, postavam vídeo, mostravam como era o dia a dia no Congresso Nacional. O Abílio legislativo. Agora a gente convive com o Abílio executivo. Você mudou muito, né, Abílio? Desse Abílio legislativo para o executivo. Uma adaptação, né? Você tem perfis diferentes, necessidades diferentes. Um legislador, ele trabalha para um percentual mínimo da população proporcional àquilo do qual ele representa, mesmo que ele legisle para todo mundo. Ele trabalha principalmente para um segmento. Se você é um legislador da direita, você não vai querer trabalhar para todo mundo, você vai trabalhar para aquele nicho eleitoral que você deseja. Assim como o legislador da esquerda não trabalha para todo mundo, trabalha apenas para o nicho da esquerda. Legisla e a legislação aplica-se a todo mundo, mas a defesa do que é o interesse é nichada. Já o executivo não, ele gera uma cidade para todo mundo. Então a UPA não faz seleção de pessoas de direita ou de esquerda, a UPA atende a todos. A Unidade Básica de Saúde atende a todos. Nas nossas escolas tem filho de todos. Então, ali é a situação que nós vivemos. Então, como prefeito, eu tenho que ter uma habilidade de dialogar mais, de conversar mais. Mesmo que eu tenha minhas opiniões políticas um pouco mais ácidas, um pouco mais direcionadas. A opinião política minha é uma coisa, mas a gestão é outra. E a gestão, ela dialoga mais. Tanto é que hoje eu dialogo com vereadores de todos os espectros políticos. Porém, mantenho a minha vertente, a minha posição. Pois bem, então o Abílio mudou, eu brinco, eu falo que é o Abílio Paz Amor agora nessa época do Executivo. E por que eu pergunto isso? Porque teve várias situações nesse momento do novo Abílio Executivo que você chegou a ser, não sei se a palavra afrontado é a melhor, mas chegou a ser questionado até veementemente, com as pessoas te apontando o dedo, até com políticos te apontando o dedo, provocando você, tentando te tirar do sério, e você não saiu do sério, você ficou
permaneceu ali naquela tranquilidade. E tem muita gente que pergunta, como é que você conseguiu isso? E isso, para quem está assistindo, é importante, que tem gente que não consegue chegar nesse nível hoje de ficar um pouco mais calmo. Foi difícil? Não, jogando muito FIFA, né? Você, a partir do momento que joga aquele joguinho de videogame de futebol e perde muito, você aprende a lidar muito com frustrações e situações de estresse, né? Aí quando vem alguém na rua, alguma coisa, eu falo, pô, eu já errei tanto gol no FIFA que isso daí não apela a nada. Mas na verdade é não levar pro pessoal. A gente tem eu já estive do outro lado, então eu sei como é. Então é você não levar pro pessoal. Se alguém te ataca, releva. Se alguém te ofende, releva. Se a pessoa te estiver xingando de filho de alguma coisa, você não é filho de alguma coisa, então não é com você. E se você for também, então aí não faz diferença você ficar chateado. Então acaba que você desenvolve uma facilidade maior de lidar com situações de estresse, de provocação. E eu acho que há inúmeras vezes que eu já passei por isso. Então eu já fui confrontado diversas vezes por lideranças políticas, por vereadores, deputados. A Câmara Nacional também me ajudou a enfrentar uma situação como essa, porque eu passei por muitas coisas ali no Congresso e acredito que isso me dá mais tranquilidade. Bom, muita gente fala que você, quando começou, você visitava bastante a Câmara de Vereadores e que você acabava interferindo no trabalho da Câmara, interferindo no trabalho dos vereadores. Você via assim? Você acha que era assim? A sua presença lá era para interferir, era para intimidar ou não? Primeiro que não tem como eu interferir, né? Porque não tem como eu entrar no plenário e votar no lugar deles. Então, isso não existe. O que eu fazia era conversar muito com eles lá, ter um diálogo muito forte com eles. Alguns vereadores ficavam chateados, porque às vezes quer falar mal de mim e eu tô ali, aí a pessoa fica meio constrangida em falar mal de mim comigo presente, ou às vezes quer fazer um ataque à gestão, mas eu tô ali para responder o ataque, então acaba não funcionando muito bem. E também por não saber lidar comigo. Por algumas vezes, alguns vereadores tentou me confrontar, inclusive em frente às câmeras, em frente à imprensa, e acabou não dando resultado do jeito que ele gostaria que fosse. É porque a gente está um pouco mais preparado do que alguns desses vereadores que querem vir para o confronto com a gente. E eu também, como eu já disse, eu já estive do outro lado. Então eu sei como é. Agora, se eles se constrangem na minha presença, não gostam que eu esteja ali na Câmara, é uma parte deles. Mas eu continuo indo. Semana passada eu fui umas 3, 4 vezes na Câmara. Eu fui fora do horário da sessão e eu acho que eu não fui nenhuma vez no horário de sessão. Mas eu, às vezes, quando tem o caso, eu vou no horário de sessão. Lembrando que minha esposa é a vereadora mais votada da Câmara Municipal e presidente da CCJ. E eu tenho que ir lá buscar ela para almoçar. Então, naturalmente é um espaço de convivência para mim. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta com relação à Várzea Grande. Você falou de Câmara aí. A Várzea Grande tomou uma decisão de que a Câmara vai ter um horário para funcionar. Ela vai funcionar de 7 a 1 da tarde para atender a população. Depois disso, ela fecha, ninguém entra mais e os vereadores só podem permanecer lá. Eles estão trabalhando mais agora? Eu não sabia que eles trabalhavam tanto assim, das 7 às 1. Mais, mas o cidadão não vai poder mais entrar lá na parte da tarde. Ele foi impedido pela presidência. Você acha que isso aproxima ou afasta o cidadão da Câmara? Eu tô achando que eles iam pedir hora extra por causa de trabalhar das 7 a 1 da tarde. Brincadeira. Várzea Grande é outro mundo, é outra realidade. Eu fico triste, porque eu amo Várzea Grande, eu tenho um carinho muito grande por a cidade. Eu, como deputado federal, fui o mais votado da cidade. Então, assim, e nunca tive que gastar dinheiro, nem nada disso, porque a população abraça mesmo. Então, assim, eu desejo muito que a minha esposa possa fazer por Várzea Grande o que hoje eu não posso fazer, porque se ela chega na Assembleia Legislativa, eu espero muito que ela possa ajudar o município de Várzea Grande, e eu gostaria que um dia ter uma oportunidade de ajudar mais Várzea Grande. Eu amo essa cidade e um dia eu vou poder ajudar mais. Bom, agora uma das novidades do Pod Anderson para você que está acompanhando a gente aqui. A gente vai conseguir ouvir você, a gente vai conseguir ter a sua participação aqui. E o que eu digo sempre por onde eu passo, né? Você tem uma pergunta bacana, uma pergunta inteligente, uma pergunta que não envolva o lado pessoal da vida dos nossos convidados aqui, você pode mandar. Já falei usar para você, que nem eu gravei o número ainda, mas nós vamos gravar juntos.
É 99228-9629, o código diário é o 65. Se você tiver, inteligente como você é, perguntas desse jeito, perguntas desse padrão, serão sempre muito bem-vindas. Desde que você não agrida ninguém, não ofenda ninguém, e aqui os entrevistados a gente não vai trazer para você fazer perguntas do lado pessoal da vida de ninguém, que a vida pessoal de cada um diz respeito a esse cada um. Então eu tenho algumas perguntas para o Abílio aqui, vou colocar aqui no monitor para todos nós vermos. Vamos ver qual que vai ser a primeira, Abílio. Quem vai falar primeiro com você? Vai, roda aí, vamos assistir. E se aparecesse aqui, Abílio Brunini, tá bem aqui atrás, aqui na prefeitura, se ele aparecesse aqui agora, o que você ia perguntar para ele? Rapaz, eu ia parabenizar o Abílio Brunini, eu acho que ele está fazendo um ótimo trabalho aqui na cidade de Cuiabá e ele tem coragem, é um cara que tem coragem e tem meu apoio. E você, se o prefeito chegasse aqui agora, descesse lá do gabinete e viesse aqui, que você perguntaria o quê? Pra ele largar de TikTok e trabalhar mais. Não, mas ele trabalha. Entendeu? Ele tem que trabalhar, porque até agora não fez uma obra. As obras que eles estão fazendo aí, tudo foi da época do Manuel Pinheiro. Então ele tem que trabalhar. Até agora não tem trabalhado. E tem que largar do TikTok. Só reclamando, só falando do ex. Tem que olhar pra frente. Os mais bem conceituados nas redes sociais, né? Pois é, eu fiquei observando esse senhor com cara desocupado, querendo pedir para eu trabalhar mais, mas faz parte. Geralmente essas pessoas saudosistas do Emanuel ficam com esse questionamento um pouco maior. E se eles falam que eu tô no TikTok é porque realmente eles não me acompanham. A minha maior influência é no Instagram, eu tenho um maior alcance no Instagram. Na verdade é o Emanuel Pinheiro que chama você de TikTok, né? Aí acho que... Não, ele chama de Tok-Tok. Tok-Tok, né? É um tiozão do Zap, né? O Nenéu é tiozão do Zap. Ele tá aprendendo a mexer com rede social agora, querendo virar digital influencer. E eu tava até comentando esses dias, eu falei, eu acho que o currículo do Emanuel para o grupo do PT, companhia, Lula e etc., eu acho que o currículo dele é melhor para ser candidato ao governo do estado do que o da Natasha. É mais apropriado para o grupo político que ele tá, com Fávaro e tudo mais. Porque ali ele tem uma representatividade significativamente. E ele carrega dentro do currículo dele uma experiência que o PT já valoriza muito mais, né? Um cara com 20 operações na polícia, um cara que já foi afastado da prefeitura, um cara com um monte de escândalos na área da saúde, é um currículo muito mais interessante para o pessoal do PT do que uma médica que trabalhou em unidade de saúde, pô. Então eu acredito que o Emanuel tem características mais vantajosas e não duvido do PT, PV e companhia, o PT lá e companhia PT e PSOL, né? Eu acho que são os mais envolvidos nesse processo, e o PSD junto com o Fávaro, não duvido de escolher o Emanuel pelo seu vasto currículo e experiência com a vida pública. Eu acho que ele tem mais qualidades para isso. E ele, que tanto pede para eu trabalhar, está um ano, né, de licença da Assembleia Legislativa, um ano de férias e de licença, curtindo com o dinheiro do povo aí, mas muito bom. Vamos lá, a gente tem outra pergunta para o prefeito Abílio Brunini para a gente acompanhar aqui no monitor. Vai, roda para a gente outra pergunta aqui para o Abílio, vamos assistir. Abílio, por que que estão esses ônibus tudo, a maioria, bom, pelo menos o qual eu pego, é horrível, lotado o tempo todo e demora muito para passar. Tipo, o qual eu pego é o 503, ele passa de 1 em 1 hora, então se eu perder um eu tô ferrada para chegar no serviço. Geralmente chego no serviço atrasada, quase sempre. Você pegava pesado com a companhia de ônibus, e continua pegando, a gente tem aplicado bastante multas a eles. Esse 503 que ela falou, eu não sei o nome dela, mas acho que você deve ter pego lá com a assessoria, até para pegar o direito de imagem. Passa o telefone dela pra gente, para que a gente entre em contato, pegar o horário que ela pega o ônibus e tudo mais, e experimentar, inclusive, e saber por que está desse jeito e o que a gente pode fazer para melhorar. Eu acho que essa sugestão dela e reclamação ela é válida, e a gente o tempo todo recebe essa reclamação da população. Sempre que eu estou passando perto, às vezes, de um abrigo de ônibus, eu chego lá e pergunto para o pessoal, e aí, como que tá? Esses dias ali perto do restaurante Chuvisco ali, por exemplo, parei, conversei com o pessoal, eles falaram, tá atrasando, tá faltando uma linha e tudo mais. Aí eu entrei em contato com a nossa Secretaria de Mobilidade Urbana e falei, olha, não pode ser desse jeito, nós temos que reparar. E essa reclamação dela, ela tá certa. Eu reparei que você encontrou ela no abrigo de ônibus também. Sim, a gente saiu daqui, fomos lá na praça, na frente da prefeitura. Tá certo, passa pra gente. Sentei no busão lá, conversei com eles. Passa pra gente, passa o telefone dela. Se você passar pra mim, eu mesmo vou ligar pra ela e vou entrar em contato falando. Eu acho que a gente melhorar. não tem, porque eu fui lá, só se o pessoal da produção pegou, mas eu vou ver certinho. Se pegou, eu vou entrar em contato com ela. E se ela assistir esse vídeo depois, entra em contato comigo pelo Instagram que eu vou atrás de ajudar.
Bom, outra coisa, Bílio, falando em ônibus aí, o pessoal está reclamando muito, reclamando também acho que não é a palavra certa, o pessoal está perguntando muito por que a empresa de ônibus está instalando ônibus com vidro que não protege do sol escaldante nosso aqui, e de onde que eles tiraram essa ideia, se isso realmente é correto, não é? Não, primeiro o contrato com a empresa de ônibus foi feito em 2019 e é um contrato para 30 anos. E não há especificações técnicas dentro do contrato sobre essa questão climática. Há apenas a classificação de ar-condicionado, ou seja, a obrigação do ônibus de colocar insufilmes protetores e uma série de outras características não há. Então, a gente o tempo todo que exige melhorias no sistema de transporte público, ele repassa essa conta para nós, aditivando os valores dessas modificações na tarifa do ônibus. E essa tarifa, a gente tem suportado ela, porque a tarifa do ônibus hoje custa R$ 11,60. Só que a gente não repassa esse R$ 11,60 para o cidadão. A gente mantém a tarifa do cidadão a R$ 4,95 e subsidia a diferença dessa tarifa de ônibus. E ainda colocando dias de gratuidade, como o domingo, por exemplo, que a gente coloca o domingo gratuito. É gratuito, Então, gratuito para o cidadão, mas para a gestão paga, não, né? Claro, a gente paga um valor para isso, 6 milhões a mais. Acaba custando para a gente dar a gratuidade do transporte público aos domingos. E fora as datas festivas, feriados, eventos no Parque Novo Mato Grosso e tudo mais. Ou seja, o transporte público em Cuiabá não é apenas hoje um sistema de mobilidade para a pessoa trabalhadora ou para a pessoa estudante. Ela é um sistema que conecta o serviço social, a área de lazer, junto com o sistema de mobilidade. Tem muito que melhorar? Claro que tem. Eu não estou satisfeito, não. O ônibus anda muito lotado, precisa de mais veículos e tudo mais. Mas tudo que vai ampliar, por exemplo, se a gente tem 280 veículos rodando, se for ampliar isso para 300 e pouco, vai aumentar o valor da tarifa. Se essa tarifa chegar a um ponto que o subsídio nosso fica insustentável, acaba sendo transferido ao cidadão. Então, até isso tem que ser calculado. Porque o cidadão ele não paga hoje o custo do sistema do transporte público. E acaba que fica sendo impossibilitado de fazer isso. Deixa eu só atender minha esposa aqui, senão eu vou ser caçado. Peraí. Oi, amor. Vai atender a esposa no Pod Anderson. Ó. Eu tô no podcast do Pod Anderson aqui. E eu tô no meio do programa. Eu só atendi por causa que você é presidente da CCJ, senão eu vou ser caçado. Beijo, tchau. Tem duas coisas que meu pai falava assim pra gente. Atende o telefone quando a sua mãe e a sua esposa ligarem. Ah, isso é certeza. Ele falou, quando eu ligar, você não precisa atender não, mas sua mãe ligou, sua mulher ligou, atende. Ah, eu atendo, eu paro, eu tô no meio de um programa, eu atendo, porque é o seguinte, pode ser alguma coisa com meus filhos, pode ser alguma coisa com minha família, pode ser alguma coisa séria, e ela vai sempre me ligar quando é importante. Dia desse eu atendi minha mãe na rádio, eu tava fazendo programa na rádio, ela ligou. Aí eu atendi, falei, mãe, você tá ao vivo comigo na rádio. Ela, como, meu filho? Como é que você faz isso comigo? Falei, mano, como é que eu não vou te atender? Você me ligou, 7h30 da manhã. Eu tenho que atender, né? Mesmo estando ao vivo. Né? Com certeza, com certeza. Você falava sobre? Eu falava sobre se a gente aumentar o número de veículos no transporte público, esse número de veículos vai ser repassado para o município. As empresas não têm problema de aumentar o número de veículos. Se eu chegar e falar para a empresa hoje, olha, eu gostaria de ter mais 200 veículos no sistema de transporte público, a empresa vai me apresentar uma fatura e vai falar assim, ó, para aumentar 200 veículos no sistema de transporte público, a sua passagem, que hoje é R$ 11,60, vai pular para R$ 20, por exemplo. E quem vai pagar esses R$ 20? Vai ser o município. E de onde vai vir esse dinheiro? O dinheiro que ia para a saúde, o dinheiro que ia para a educação. Hoje, o transporte público no município de Cuiabá já custa R$ 200 milhões por ano. É 200 milhões de reais. 200 milhões. É muito dinheiro. Ah, mas vamos aumentar. Podemos aumentar, mas vai aumentar o custo. E nós não podemos repassar esse custo para o cidadão, porque a tarifa já está em R$ 4,95, para ele é pesado. Imagina que eu aumentasse 200 veículos e repassasse para o cidadão, chegando a R$ 6,50 a tarifa, mas para nós R$ 20. O cidadão ia chiar para caramba de ter subido de R$ 4,95 para R$ 6,50, enquanto nós sairíamos de R$ 11,60 para R$ 20. Então, esse custo ele não se sustenta. E para o sistema funcionar, a gente tem que ter ele de forma sustentável. Não só na questão ambiental, mas sustentabilidade econômica também. Um dos grandes desafios vai ser o BRT, que o governo do estado vai ter que subsidiar e muito essa tarifa, porque o valor do sistema de transporte público do BRT não será compensado pelo número de usuários trafegando dentro dele, tendo em vista que a gente não tem ainda uma quantidade significativa de usuários trafegando nos veículos,
nós temos um transporte de massa, mas não significativamente para poder custear. E o valor da tarifa também é insuficiente para poder Quanto custear. vai ser a tarifa? Tem uma média, mais ou menos? Eu acho que no transporte público do BRT ele deve manter o mesmo valor que ele está fazendo no intermunicipal, que é quase 5 e pouquinho, né? Só nós no município de Cuiabá que não reajustamos. O município de Várzea Grande reajustou, Sim. o governo do estado reajustou, mas nós não reajustamos. Ou seja, nesse caso do BRT que você tocou no assunto aí, você vai pagar Eu não. o cidadão Nesse vai caso, pagar quem vai esses 5 e pagar pouquinho, mas o município não terá que dar uma contrapartida. no BRT não, porque é um sistema de modal do estado, né? Uhum. Então ele é um intermunicipal e por ser intermunicipal a responsabilidade é do estado. Então, se tiver que dar a contrapartida, vai ter que ser dinheiro vindo dos cofres do estado. Não do município, é o próprio estado que custeia, pelo próprio governo do estado e provavelmente pela agência metropolitana que o estado tem, a metropolitana do Rio Cuiabá, né? Abelho, a gente estava andando lá no centro, faz tempo que eu não ia no centro, inclusive, eu tive lá para gravar essas participações dos espectadores do Pod Anderson, e a gente encontrou 2 rapazes, 2 jovens que não são daqui, que estavam aqui há poucos dias, são de São Paulo, estavam fazendo um trabalho aqui. Vamos ver como é que eles avaliam, vindo de São Paulo para cá, como é que eles avaliam a nossa capital. Vamos assistir aí, roda aí. Prefeito, eu sou de fora, estou uma semana aqui em Cuiabá, por que não tem lixeira na rua? A organização, né? Os ônibus, que tá bem antigo também, né? Que falta mais investimento, falta de lixeira, falta de muita coisa na cidade, né? O que você acha dessa... Bom, 2 pontos. Primeiro, eu sou contra colocar lixeira na rua. E eu vou explicar o porquê. Os países mais desenvolvidos, eles não colocam lixeira na rua. Porque o custo é inaceitável. Imagina o seguinte, o cidadão vai num bar, numa lanchonete, ou vai naquelas quiosques no meio da avenida, da rua ali, e compra lá o seu cachorro-quente, a sua Coca-Cola e tudo mais. Ele compra e sai andando comendo. Mas ele não guarda esse produto para jogar no lixo apropriado, ou num outro estabelecimento, ou carrega com ele para jogar num lixo adequado. Ele quer jogar no lixo da rua, numa lixeira da rua. Aí depois eu tenho que custear alguém para poder sair de lixeira em lixeira catando esse lixo. A prefeitura vai pagar pela irresponsabilidade do cidadão com o lixo que ele gerou? Não é justo isso. O justo é o cidadão ser responsável com o seu lixo. Consuma o produto perto da onde você comprou e deixe o lixo ali. Se você opta por sair carregando esse produto, então você segure o seu lixo e jogue até outro estabelecimento, até em outro local. Mas não joga na rua e nem vai jogar numa lixeira na rua para que a gente tenha custos para poder fazer essa manutenção. Eu estive em vários países e fora do Brasil e alguém vai falar, mas a cultura lá é outra. Sim, mas cultura é uma coisa que se aprende. Se a gente não começar a educar aqui, nunca vai ter uma cultura diferente. Em outros países, por exemplo, não tem lixeira. Eu achava estranho. Eu andava e não achava uma lixeira. E fui perguntar. Falou, não. Aqui você não tem uma lixeira pública, a não ser nos parques. A lixeira que a gente tem aqui é a lixeira dentro dos estabelecimentos. Você compra um refrigerante lá no 7-Eleven ou num outro lugar ou em alguma coisa, você transporta o seu lixo até a sua moradia ou transporta o seu lixo até um outro estabelecimento. Nenhum estabelecimento em outros países te proíbe de entrar no estabelecimento e jogar no lixo ali daquele próprio estabelecimento o lixo. Até porque é uma cortesia entre os próprios estabelecimentos. A pessoa pode comprar ali e jogar o lixo em outro lugar e ir ali naquele local. Só que não há uma lixeira pública, porque isso acaba gerando custos para a gestão do município. Aqui a gente ainda está tentando educar. Além disso, o povo aqui é muito, assim, desculpa, não é o povo de modo generalizado, mas tem muita gente mal educada com a questão ambiental. Lá na Praça do Pedra 90 nós temos bastante lixeira. As pessoas jogam lixo no chão do mesmo jeito. Garrafa de cerveja no chão, saquinhos no chão, pacotinho de picolé no chão. As pessoas são irresponsáveis com o lixo. E não adianta, lá tem lixeira e as pessoas jogam no chão. Aqui a gente não tem lixeira no centro principalmente. E as pessoas consomem e jogam no lugar errado. E, às vezes a própria pessoa, eu não vejo lixeira. Por quê? Porque a própria pessoa às vezes faz o consumo irresponsável. De pegar, consumir alguma coisa e sair andando e não descartar no lugar apropriado.
Vamos ver, temos outras participações para você aqui. Vamos dar uma olhada. Abílio, nós queremos que você arruma esse lugar para onde o ônibus nosso aqui, que tá um buraco. Eu já caí aqui 3 vezes, um monte de mulherada tá caindo aqui nesse buraco aqui. Pelo amor de Deus, ajuda nós, Abílio. Arruma a praça em frente à catedral. Eu sei que você é evangélico, mas nossa praça da catedral tá horrível, cheia de buraco. Ô, Abílio, boa tarde. Gostaria de saber de vocês aí, da secretaria, quando vocês vão tampar aqueles buracos inexistentes que existem no espraiado. Buraco de esgoto, buraco de carro, buraco de tudo que é tapado. Até muro caiu por causa de sua culpa aí, porque não arrumaram esgoto lá, caiu tudinho agora. Quem vai arrumar? Patrimônio de quem? É seu, é nosso. A Praça da República, a gente vai fazer a reforma. Eu vi que ela está ali na região da Praça da República. A gente conseguiu R$1 milhão que a Câmara Municipal transferiu para nós no final do ano passado. No final do ano passado, não, no balanço no início desse ano. E esse recurso já está disponível para que a gente possa fazer a reforma da Praça da República, que está concluindo o projeto para licitação. Então, o buraco que ela está falando é um grande problema para nós, que são aqueles buracos de pedra portuguesa. A Praça da República, aquele calçamento ali no entorno, elas são aquelas pedras talhadas, eu não sei se você já viu ou Sim. reparou. Era muito comum fazer praças naquela época desse tipo. Então eles pegavam a pedra portuguesa no tom branco e no tom preto, talhava ela e fazia uma composição no piso. Chegou ao ponto que lá não tem mais nem desenho dessa composição, só tem as pedras e o concreto fazendo a ligação entre as pedras como se fosse um papel de rejunte. Mas o que a gente percebe é que essas pedras são inapropriadas para lugares com grande volume de pessoas, como esse caso aí. Por quê? Porque elas dão muita manutenção, elas soltam muito, elas têm uma série de problemas. Ah, mas foi instalado errado. Bom, tem que arrancar tudo, tem que refazer, tem que arrumar. E eu vou pedir ao IFAM a possibilidade da gente trocar esse material por um outro material mais resistente, mais duradouro. Não é piso, não é igual tá lá na Praça Alencastro ou lá na Praça na Orla do Porto. Eu acho que aquele produto também é inadequado, aquele tipo de piso é inadequado para a praça pública. Mas também não é a pedra portuguesa. Pode ter a pedra portuguesa? Pode. Pode ser uma rosácea, pode ser um desenho no chão, pode ser alguma coisa para lembrar o uso daquele instrumento naquele local. Mas fazer a praça toda de pedra portuguesa, a durabilidade é muito baixa. Como eu digo, a gente viaja bastante, vai em outros lugares, o material que muitos desses lugares usam ou pedras inteiras que são de alta durabilidade. Tem lugar que usa até um tipo de mármore, alguma coisa assim para as praças, ou são placas de concretos que são devidamente dimensionadas para estar instalado em praças públicas. E esse material nós temos que fazer lá. E aí quando a gente conseguir fazer, esse problema de buraco não vai ter. Já o outro caso do despraiado, eu vi que ele falou buracos inexistentes, enfim, eu entendi que ele quis dizer buracos inaceitáveis, provavelmente isso. O que eu digo para ele? Eu gostaria de saber onde é esse lugar, porque nós já conseguimos tampar mais de 60% de buracos em Cuiabá. E a gente tem uma imagem aérea para provar isso. Ou seja, nós temos a imagem de quando a gente recebeu em 2025 essa cidade, e a gente tem 24 para 25, como a gente recebeu, e fizemos uma imagem aérea naquela época, e a gente tem uma imagem agora de 2026. E você pode escolher o lugar onde está um buraco, e olhar a imagem anterior, e olhar a imagem atual. A gente consegue acessar isso? No site consegue, no site Cuiabá Smart, Cuiabá-Smart. Tá lá, eu acredito que tá cuiabá-smart.cuiabá.mt.gov.br. Então, nesse site você tem lá. E na aba lateral ali, você clica em 3 linhazinhas, abre uma aba. Nessa aba você escolhe o mapa. E aí você escolhe o Google Satélite do Google. Se você quer usar as nossas imagens aéreas, que é 2026, 2024, 2023, a gente tenta fazer isso de ano a ano para estar acompanhando o desenvolvimento. E ela serve tanto para monitoramento de lixão, monitoramento de caixa d'água aberta, monitoramento de buracos e outras coisas, e a gente cruza esses dados. Então você pode acessar, e eu gostaria de acessar onde que é esse lugar dele aí, para a gente verificar se já não resolveu, e de repente ele não passou por lá, ou a gente resolver, só identificar onde é. Bom, vamos fazer o seguinte, vou fazer as perguntas todas que a gente tem para o Abílio, que é para a gente poder entrar nos assuntos macros aqui com ele. Vamos rodar a próxima, vai, por favor. Perguntaria, Abílio, você pode melhorar aí as escolas, porque está precisando. E eu queria muito perguntar também da saúde e da educação, tá? Porque tem muita gente que precisa e muita gente que necessita disso.
Abílio, tá ótima, mas pode melhorar. Abílio, eu tô com dificuldade para marcar exame. Por que está demorando muito? Abílio, estou com um processo na regulação, aguardando uma cirurgia e até o momento nada, já tem 1 ano. Simples, ó, 1 ano tô aguardando, só para tirar esse cisto aqui, um cisto sinovial. Você percebeu algo bacana aí, Abílio, nessas perguntas? Eu estava até assistindo. Você viu como o povo fala com você, assim, com uma intimidade? Parece que são... Eu encontro essas pessoas na rua, eu encontro elas e sempre busco solucionar. Por exemplo, a regulação ela não é comigo. Mesmo que ela tenha a regulação no município, eu não tenho essa interferência na regulação. Ela é uma regulação municipal. Municipal e estadual. Ela é monitorada, inclusive, pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, porque a regulação ela tem uma certa transparência. Cirurgias como essa, eu posso até checar por que está demorando uma cirurgia de cisto. Não é para demorar. Vai ver, a pessoa foi chamada e ela não compareceu ao chamamento ou ela não recebeu a mensagem. Tem que checar o que é, porque não é para demorar esse tipo de procedimento. E é um procedimento simples. Ele vai lá e faz às vezes uma aplicaçãozinha de anestesia ali, faz um cortezinho, faz a retirada e já no mesmo dia a pessoa já vai para casa, já está liberada e tudo mais. Eu falo porque eu já fiz. Então, assim, me surpreendi de estar demorando 1 ano para esse procedimento, mas vou questionar por que não foi feito. Já a pergunta do rapaz anterior foi... Deixa eu só fazer uma observação aqui sobre o que o Abílio está falando. Eu entrevistei no meu programa de rádio a secretária de saúde. A Daisy? A Daisy. E ela teve uma pergunta parecida com essa lá, de uma cirurgia que estava demorando há muito tempo. Aí, na época, ela pediu o contato dessa pessoa, a pessoa passou o contato para ela, ela conseguiu resolver o problema e foi algo mais ou menos parecido com isso. Tinham mandado uma mensagem para a pessoa não viu a mensagem passou batido, mandaram outra, ela não viu também, inclusive tinha lá a documentação dizendo que a secretaria tinha mandado a mensagem. Porque o que acontece? Muitas vezes, a gente tá até colocando agora o Zap Saúde na Prefeitura de Cuiabá, e o Zap da Prefeitura é um Zap registrado, então a pessoa vai saber que é o Zap da Prefeitura e não é um golpe. Mas o que acontece muito é que a Prefeitura não manda WhatsApp, ela manda SMS. E as pessoas hoje já não têm mais o hábito de ler o SMS. A Prefeitura faz ligação, mas não é ligação pelo WhatsApp, é ligação normal. E às vezes a pessoa estranha um número fixo ligando para o celular dela, porque hoje o hábito é receber ligações via celular. Então, às vezes essas coisas todas, a pessoa acha que é uma cobrança, a pessoa acha que é alguma outra coisa, ou um golpe, e acaba não atendendo a ligação. Nós, só para você ter ideia, de cada 10 pessoas que a gente chama, só 3 comparecem. 3 de 10. Ou seja, há uma desistência, uma condição deserta muito grande. E como muito tempo não chamou, ou seja, tem fila aí de 4 anos, de 3 anos, quando chama, a pessoa já fez o procedimento, já resolveu e tudo mais. Então, essa fila que hoje a gente está tentando zerar, inclusive adotamos o programa Fila Zero do Governo do Estado para poder acelerar esse processo, essa fila depende muito se a pessoa corresponde, se a pessoa vai na consulta, vai no exame. Às vezes marca, a pessoa não vai. Só que a gente não tem condições de ficar marcando muito, porque o que acontece se eu marcar e todas forem? Então, assim, você tem que marcar lá 10, 15, uma margem de 15, 20% de probabilidade de desistência, mas às vezes acontece que marca um monte e não vai. Então, infelizmente, acaba prejudicando. E quando você marca e a pessoa não vai, prejudica aquela senhora que está aguardando para fazer o exame, porque a fila para ela está demorando de chegar. E quanto o rapaz que falou, vamos melhorar a saúde, a gente tem melhorado. Concluímos o Centro Médico Infantil, um hospital importantíssimo, um centro de atendimento porta aberta para toda a população, que hoje é impossível você pensar como que vai viver sem ele. Temos um atendimento odontológico infantil 24 horas por dia naquele centro de especialidade médica. Nós temos ali ainda, entregamos o CAPS Adolescer, que muita gente fala, é coisa de louco, só porque o prefeito é louco. Brincadeira à parte, mas é uma coisa séria. Saúde mental é um assunto sério, muitas meninas tentam contra a vida, ou pessoas tentam contra a vida, adolescentes principalmente, por causa de bullying na escola, por causa de problema familiar. Então, assim, é uma pena que a gente demorou tanto para ter esse atendimento hoje com qualidade, como o CAPS Adolescer que nós entregamos. O CAPS de saúde mental lá no CPA 4 também
é um equipamento fundamental para a gente, para atender a parte adulta. Entregamos agora 2 unidades básicas de saúde, que para nós ajuda a melhorar. Uma delas foi no Pedregal, ali que estava muito tempo parado, a outra dela foi no Passaredo. A gente reativou uma que estava parada também ali no Grande Terceiro. Então, assim, a gente tem investido, estamos investindo na reforma das UPAs, tudo dentro da nossa possibilidade. Eu gostaria de fazer tudo de uma vez e resolver todos os problemas e todo mundo ficar feliz comigo. Só que o dinheiro é finito, não é infinito. E tendo essa condição financeira de colocar o caixa da prefeitura em ordem e ao mesmo tempo fazer os investimentos necessários, a gente tem que usar essa balança aí e temperar essa circunstância para poder atender a população dentro das possibilidades. Bom, vamos lá, trazendo para alguns assuntos mais atuais e factuais, o seu secretário pediu demissão, o Jefferson, você deu uma entrevista dizendo que conversou com ele, foi tudo tranquilo, vocês conversaram, negociaram a saída, porém a esposa dele, a vereadora Michele Alencar, foi na tribuna da Câmara e disse que ele saiu porque os seus correligionários estavam fazendo pressão sobre ele por causa dos posicionamentos da Michele Alencar na Câmara de Vereadores. Como é que você analisou isso? Como é que você analisa isso? Olha, eu acho que se é isso, ele tem que falar que é. Porque eu recebi uma carta do secretário Jefferson explicando a sua situação, eu conversei com ele sobre essa circunstância e fizemos a exoneração a pedido dele. Agora, se de fato é isso, é só ele falar que é e explicar essa situação. Pelo que eu entendi, então ele não alegou isso para você. Então, nós tivemos uma conversa muito franca sobre a gestão, sobre as circunstâncias e tudo mais, e ele estava com essa carta explicando, inclusive, que estava tendo dificuldade de conseguir uma pessoa para coordenar a campanha da Michele, que a Michele, candidata, ele precisava ajudar e tal, e eu tenho falado isso desde o começo da gestão, falei isso com outros momentos lá atrás, falei, quem for mexer com campanha, por favor, desligar da gestão. E o caso aconteceu lá atrás também. Murilo Bianchini, que fazia parte da nossa gestão, é um dos coordenadores da campanha do Assis. Ele saiu há 3 meses atrás. Fernando Medeiros saiu para ser candidato. E, naturalmente, o Jefferson ele vai participar da campanha da esposa. Eu também vou participar da campanha da minha esposa. Mas ele não disse, então, que teria sido pressionado a deixar a secretaria? Eu vi ela falando de chantagem, falando de alguma coisa. Eu nunca falei isso para ela. Eu nunca falei para ela, Michele, se você não fizer isso, o seu marido vai ser exonerado. Eu nunca falei isso para ela e não falaria. Eu nunca cheguei a esse ponto de chegar isso para ela. Eu nunca cheguei para ela e falar, Michele, se você não fizer isso, eu vou fazer isso. Não, isso nunca aconteceu. O que acontece é ela tem adotado posturas na Câmara Municipal divergente e, naturalmente, talvez queira usar esse momento aí para poder fazer algum posicionamento contrário. Mas tudo bem. Eu sou muito grato ao Jefferson. Muito grato, agradecido. Eu acho que o Jefferson foi um secretário fantástico. Torço para que um dia a gente possa estar junto novamente. Eu acho que esse cara ajudou muito a nossa gestão. Eu sou grato por tudo que ele fez. Sou feliz de ter tido a participação dele dentro da gestão. E nós vamos continuar trabalhando. Tem obras para entregar, tem coisa para terminar. Muita gente fala, foi o Jefferson que fez sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Nem o Jefferson, nem a Michele, nem eu, nem a Samantha, ninguém faz nada sozinho. Agora, eu me dediquei muito à pasta do esporte. Investimentos importantes. Eu fui lá atrás de conseguir o recurso para fazer o bom de bola, bom de escola com o Cuiabá Esporte Clube. Eu estou indo atrás dos recursos para fazer as quadras nos bairros. Tem que pagar. Quem que manda esse recurso? Quem que paga? Quem que organiza? Mas o secretário, quem que escolheu os lugares? Quem que escolheu que faria o campo de grama sintética no Pedra 90? Quem que escolheu que faria o campo de grama sintética no 3 Barras? Fui eu. Fui o prefeito. Muitas das vezes o que acontece se as coisas são feitas, é o secretário que fez. Se tem problema, é o prefeito que é o problema. Eu acho que não, pô. O pessoal tem que entender que se o secretário faz, é porque o prefeito ajuda a fazer. Se os problemas estão lá para resolver, o problema é meu, é do secretário, é de todos nós. Então ninguém é responsável sozinho pelo sucesso e ninguém é culpado sozinho pelos problemas. Então todos juntos trabalhamos juntos. Eu e o Jefferson temos um trabalho de cumplicidade. Ele apresentava as demandas, eu conversava com o Marcelo Bussic, que muitas vezes não é nem reconhecido dentro desse processo, mas é o cara do financeiro, que está ali ajustando as contas para poder sobrar o recurso, para poder pagar. E se não pagar, a empresa faz? Não faz. Se não pagar, a empresa resolve? Se eu não tomar a decisão, vamos colocar esse piso melhor aqui dentro das quadras. Se eu não tomar essa decisão, ele vai pôr? Não.
Quem que decide o piso? Sou eu. Quem que decide que a grama vai ser a melhor grama? Sou eu. Porque eu dou autorização para fazer. E eu dando autorização para fazer, eu também converso com o Marcelo Bussic e falo, temos condição financeira de fazer? Temos. Aí eu dou o ok para fazer. Converso com o secretário Rafael, temos orçamento para fazer? Temos. Aí eu dou ok para fazer. Então, esse negócio de que o sucesso é fruto desse secretário e o fracasso ou o erro é fruto do prefeito, isso não existe. O que existe é que muitas das vezes tentam reconhecer uma pessoa como se ela fosse isoladamente responsável pelo sucesso de alguma coisa e, ao mesmo tempo, criticar um prefeito pelas falhas de vários outros fatores. Abílio, casinha ou casona? Você foi muito questionado, ainda está sendo questionado, pela sua decisão lá de não aceitar mais que as construções feitas num determinado espaço fossem aceitas pela prefeitura. Tem gente que entendeu, tem gente que não entendeu, e virou uma polêmica, virou uma celeuma. Acabou isso ou não? Não acabou e não vai acabar enquanto eu estiver como prefeito. Por quê? Entenda bem, eu sou arquiteto, além de prefeito, e eu conheço as necessidades urbanísticas e as necessidades da arquitetura. Então, eu entendo da seguinte forma. Um banheiro que tem 1,10 de profundidade, de largura, por 1,60 de profundidade, depende do que tem dentro desse banheiro, ele está bem dimensionado ou mal dimensionado. Depende da composição da porta, ele está bem dimensionado ou mal dimensionado. Uma porta de 70 centímetros com um banheiro de 1,10, se você tem uma pia de 35 centímetros, a pia e a porta já não está quase encostando uma na outra? 70 centímetros para abrir, com 35 centímetros da folha, da pia, 70 centímetros mais 35 dá 1,5. Se o banheiro tem 1,10, tem 5 centímetros entre a pia e a porta. Se tiver uma pessoa ali, a porta abre? Não abre, porque vai bater na pessoa. Aí o que acontece? Abre-se a porta, entra no banheiro, abre o box, entra no box para fechar a porta, para voltar para trás da porta para usar a pia. Isso é uso responsável do espaço de um banheiro? Lógico que não. E se fizesse uma porta de correr, não mudava tudo? Uma porta de correr naquele ambiente não deixaria os 75 centímetros livres para que a pessoa pudesse circular dentro daquele espaço? Algumas decisões fazem a melhoria do espaço e fazem o espaço ser muito mais funcional do que é. Porém, não é o que é apresentado por algumas construtoras. Ela é pensada o seguinte, vou colocar todas as portas iguais porque é mais barato comprar todas as portas iguais. Vou fazer o ambiente todo dimensionado desse jeito porque é mais barato fazer o dimensionamento desse ambiente desse jeito. E não tem responsabilidade com o consumidor. O prefeito, ele é responsável pela legislação urbanística, pela legislação das obras e edificações, e ele também é responsável pela fiscalização do direito do consumidor no município. Eu não posso simplesmente legislar, trabalhar para o construtor e a empreiteira e ignorar o consumidor, ignorar o urbanismo, ignorar o convívio da cidade. Então, eu não vou aceitar casas minúsculas para famílias morar. Eu não vou aceitar terrenos minúsculos para construir uma construção voltada à habitação de interesse social com pessoas de vulnerabilidade. Se você fizer um terreno de 130 metros quadrados e praticamente 50% desse terreno você usar com a habitação, colar a casa num dos muros e deixar um corredor do outro lado, você está deixando aquela casa sem ventilação cruzada, mais quente, maior problema, e as pessoas, para ampliar essa casa, elas vão impermeabilizar o solo. O quintal vai ser concretado para fazer uma edícula, para fazer um quarto a mais, e isso vai acabar com a impermeabilização do solo, trazendo uma série de problemas para o município. Ou seja, eu não estou brigando para ampliar ou dar prejuízo para ninguém, eu estou brigando para ter direito à moradia com qualidade. Se fosse um prefeito de esquerda, estava todo mundo da esquerda aplaudindo. Aí, como é um prefeito de direita, começa a perseguir. Se eu fosse de esquerda e estivesse falando que vou melhorar o tamanho da moradia, nem que fosse uma varanda pupum, que não o presidente deles lá, ignóbil, vai lá e faz um trem desse, ele chega e estaria defendendo. Agora, se é um prefeito de direita fazendo isso, está brigando. Eu, como prefeito de direita, se eu estivesse falando, não, as casas têm que ser pequenas, se eu estivesse falando, os terrenos têm que ser pequenos,
A esquerda estava fazendo manifestação, aí não é um absurdo. O prefeito quer casa pequena para o povo mais pobre. O prefeito quer terreno de latinha para o povo mais pobre. Aí é um cara de direita. Ah, não, é um absurdo. É que nem aquele povo que parece que fica fazendo aquele vídeo. O prefeito tá gastando dinheiro com festa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Alguém chega e fala para ele, o prefeito não vai mais gastar dinheiro com festa porque não vai ter a festa. Ah, absurdo, o prefeito não vai fazer a festa, não sei o quê, coisa e tal. Se há governo, então, sou contra. Todo jeito vai criticar, todo jeito vai reclamar, todo jeito vai produzir o conteúdo lá, rufar o pau no prefeito. Por quê? Porque mistura a questão técnica da habitação com a parte política do jogo. Hoje eu vejo o Fávaro, que mora numa mansão, a Janaína, que mora numa mansão, querendo que eu libere uma casa de 39 metros quadrados ou de um terreno de 130 metros quadrados para a pessoa mais pobre, sob justificativa de que é melhor isso do que não ter onde morar. Então é melhor a pessoa viver dentro de um barraco de plástico, porque é melhor do que ficar na chuva? Não, o cara morava na chuva, na rua. É melhor a prefeitura dar barraquinho de plástico para aquela pessoa, porque aí ela se abriga da chuva. Lógico que não, pô. Se existe dinheiro público investido, se existe recursos públicos apostados, se existe a participação do poder público, seja na aprovação de uma propriedade privada, seja na participação de uma propriedade pública, o poder público é corresponsável daquilo que é entregue. E isso não aumentaria, por exemplo, a prestação que a pessoa aumenta sim, aumenta, vamos lá. A casa custa 240 mil, vai subir para 275 mil. O cara vai parcelar isso em 420 meses, em 30 anos. Quanto que vai significar na parcela? 40, 50 reais? Para sair de 130 metros quadrados para 200 metros quadrados? O cara gasta 30, 40 reais num almoço, pô. 30, 40 reais, vai sair com a família, compra 2 baguncinhas, uma Coca-Cola 2 litros, foi 30 reais, pô. A Coca tá quase 10 reais na rua aí, o baguncinha dos mais simples, 10, 11 reais. Agora você vai comprar um baguncinha normal, tá 20 e poucos reais. O cara não vai preferir pagar o custo de 2 baguncinhas, uma Coca-Cola, para sair de 130 metros para 200 metros quadrados e vai ficar segurando isso porque, vai prejudicar, vai aumentar o valor da casa. Por favor. As pessoas têm direito a viver melhor. Nós não podemos precarizar a habitação e construir favelização da cidade em detrimento ao discurso populista de algum da esquerda aí que quer fazer defesa do empresário, pô. É que nem o Lula defende banco e esses caras estão defendendo alguém que está afim de tirar um lucro em cima da pessoa mais vulnerável. Não posso fazer isso. Abílio, mudando de assunto, ano de eleições. Eu já vi vários posicionamentos seus onde você já definiu o seu candidato ao governo, você vai definir o seu candidato ao Senado, você vai definir, enfim. Como é que você se posiciona nesse momento agora? Candidato ao governo, nome que você vai junto com o seu partido? Se o seu partido falar vai ser o candidato X, você vai junto com o partido? Então, eu até falo assim, ó. Para o meu partido, eu não vou me posicionar contra o meu partido. Mas não me exija uma declaração de voto. Não vou posicionar contra o meu partido, mas não me exija uma declaração de voto. Pois, para não haver nenhum tipo de constrangimento. A nível nacional, todo mundo entende que a gente está vivendo uma guerra política polarizada e tudo mais. O que eu desejo fazer? Eu desejo apoiar um projeto do Flávio Bolsonaro, do José Medeiros, da Samanta, minha esposa, que é pré-candidata a deputada estadual, o projeto do PL para conseguir o maior número de bancada de deputado federal, representatividade no Senado. Mas e o governador? Eu tenho uma grande afinidade com o governador. Eu tenho uma grande afinidade com o candidato também do nosso partido. Seja o Wellington, que é o candidato do nosso partido, que eu tenho um bom relacionamento com ele, seja com o Pivetta, que eu tenho uma história com ele. Eu tenho uma relação com o Pivetta de 2020. Então eu conheci ele em 2020, a gente tem um relacionamento há bom tempo, ele me apoiou para prefeito em 2020, me apoiou posteriormente, ele esteve comigo nessa jornada, eu para deputado federal ele me ajudou, eu para prefeito ele me ajudou. Nós temos uma afinidade de ideia, nós vamos para a prática das coisas, vamos para fazer as coisas acontecer, e eu tenho uma afinidade com ele muito grande. Agora eu entendo a dificuldade partidária de eu me posicionar. No Brasil tem 2 prefeitos do PL em capitais. O prefeito de Cuiabá e a prefeita de Aracaju. A prefeita de Aracaju ela é um pouco mais centrada nesses posicionamentos políticos dela. E eu estou aqui na condição de prefeito de Cuiabá. E ainda, para piorar,
eu sou entre os 10 políticos mais influentes no Brasil no sentido de redes sociais, que nem o senhor falou do TikTok. Mas em redes sociais, eu estou entre os 10 mais influentes. Não é mérito de querer estar entre os 10 ou entre nada, nem se vangloriar disso. Mas é um reconhecimento que há uma pesquisa, há números, há estatísticas que demonstram essas situações. Então, imagina um prefeito do PL com uma influência nacional via rede social se posicionando contra o candidato do PL. Eu não posso fazer isso, eu tenho que ser responsável sobre essa circunstância. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou me prejudicar em relação ao amigo, pô, em relação a uma pessoa próxima, em relação a uma pessoa que eu tenho afinidade de ideia. Então, eu torço muito que o Estado de Mato Grosso compreenda o meu posicionamento, saiba escolher o governador do Estado de Mato Grosso e que garanta que o Estado continue prosperando. O Estado de Mato Grosso tem tido uma boa gestão, tem avançado bastante e precisa continuar prosperando. Então a gente com isso pode afirmar que seu candidato é o Pivetta. O senhor pode afirmar o que o senhor quiser, eu não posso afirmar o que eu desejo. Então, assim, há divergências de posicionamentos. Mas para um bom entendedor, minha palavra basta e acho que está tudo certo. Então, para os bons entendedores, o que o Abílio está querendo dizer é o seguinte: ele gosta do Wellington Fagundes, ele tem um bom relacionamento com o Wellington Fagundes, mas essa afinidade que você tem com o Pivetta, não me venham pedir que eu apoie, que eu diga eu vou votar no Wellington, caso o meu partido queira isso. Eu estou achando que o melhor para mim, como prefeito e representando esse papel institucional, é não haver um posicionamento direto entre qual candidato a governo eu estarei me posicionando no voto. E o partido topou esse seu posicionamento? Eu não sei se topou não, mas esse é o meu posicionamento. Entenda assim, ó, eu fui candidato a prefeito de Cuiabá. Durante uma boa jornada dessa caminhada como prefeito de Cuiabá, eu tive apoio do Wellington também, eu tive apoio do Pivetta também. O Wellington de uma forma um pouco mais contida, por causa que ele também tinha um bom relacionamento com o Botelho e tinha um bom relacionamento com a classe política envolvida nisso. A Janaína Riva foi coordenadora da campanha do Botelho, foi uma das que mais organizou a campanha do Botelho. E a gente teve em lados opostos. Hoje eu posso fazer de conta que isso não aconteceu, que está tudo certo, vamos seguir, vamos dar as mãos e vamos andar todo mundo junto. Não é assim, né? Não é assim. Até o irmão do Botelho prefere eu como prefeito do que o Botelho. O Rômulo Botelho, que é dono de uma empresa de ônibus, fala, ó, Abílio paga em dias a empresa de ônibus, o Abílio não atrasa, o Emanuel era enrolado e não sei o que e coisa e tal. Se fosse o Botelho, provavelmente não estaria pagando em dia, então o irmão dele, porque eu acho que o irmão dele espera a continuidade do meu mandato. Por quê? Porque a gente honra os compromissos da prefeitura, paga os servidores, paga os clientes, paga os funcionários. A gente tem as nossas dificuldades financeiras, mas a nossa prioridade é gerir o orçamento público com responsabilidade. Bom, Senado, você já definiu o nome. O PL e eu definimos o nome. Eu defendo o José Medeiros, pré-candidato ao Senado. Para governo, bom, você já respondeu sobre governo, para Senado. Segundo nome do Senado. Isso vai depender das convenções partidárias, eu não vou me posicionar também sobre isso. Mas eu tenho grande afinidade pelo Mauro Mendes. Torço para que haja uma composição. Eu torço para que haja uma composição do PL com o republicano. Eu acho que nós devíamos, assim, conscientemente, agindo com inteligência, devíamos manter a candidatura do Pivetta à reeleição, até porque ele tem mais 4 anos de colocar o Estado numa boa condição, fazer uma composição com o Mauro e o Medeiros, podendo fazer isso, e fazer uma construção para que a gente garanta aí com tranquilidade uma eleição tão boa para o Medeiros, tão boa para o Mauro, tão boa para o Pivetta. Não sendo possível isso, o que eu enxergo que pode acontecer, eu não vou dar uma de vampeta aqui apostando no resultado do jogo, mas o que eu enxergo politicamente de que está caminhado a acontecer. Eu estou enxergando 2 situações. Possivelmente, a Rosana Martinelli, que migrou para o MDB, sendo vice do Wellington Fagundes. Possivelmente. Não sei se isso vai acontecer, mas estou pensando aqui em futurologia, né? Podendo acontecer. Se a Rosana for vice do Wellington, já que ela tem uma afinidade, uma relação muito boa com ele, tanto que é suplente dele ao Senado, se ela for vice do Wellington a governo, eu entendo que naturalmente a Janaína deve fazer composição com o PL como candidata ao Senado, prejudicando inclusive a campanha do Medeiros de certa forma, mas pode isso acontecer. Caso não aconteça desse jeito e não tenha uma aliança do PL com republicanos num projeto de governo,
aí eu acredito que nós teremos uma possível briga da possível participação do Galvão como segundo nome do PL ao Senado. Ou seja, hoje, as 3 hipóteses do PL, a hipótese mais perto de acontecer é a Janaína sendo a segunda candidata do PL numa composição. A segunda hipótese mais provável é o Galvão. E a terceira hipótese, que eu vejo com menos probabilidade, é uma composição PL, União Brasil, PP, com republicanos, que aí o Wellington deixaria de ser candidato e o Medeiros e o Mauro estariam ao Senado e, naturalmente, o Pivetta a governo, com o PL podendo indicar o vice ou tendo algum outro nome composto na vice. E mas o PL focando principalmente na questão aqui no estado de Mato Grosso ao Senado, mais do que a questão de governo. E qual seria seu posicionamento caso fosse escolhido então a Janaína? Eu já declarei várias vezes que eu não apoio o MDB. Já declarei várias vezes. Eu não tenho condições de apoiar o MDB. Para mim é muito difícil. E eu reconheço que a Janaína tem suas qualidades. Eu reconheço que ela, como política e tudo mais, ela tem suas qualidades, ela defende o posicionamento feminino, ela tem pautas importantes, eu reconheço isso. E eu não tenho um problema pessoal com a Janaína. Se eu sentar com ela aqui, eu bato um papo com ela, assim como eu bato papo com o Botelho, mesmo que ele me critique, assim como eu bato papo com o Lúdio, com qualquer um, não tem uma pessoalidade nesse processo. E entendo que ela representa o seu segmento. A Janaína representa a classe política, ela representa aqueles que são mais próximos do Riva, aqueles que são mais próximos dessa ideia, e classe política nessa eleição está muito influente. Você percebe a influência do Max, você percebe a influência do Riva, você percebe a influência dos outros candidatos. A própria Jéssica Riva não esconde o pai dela. A Jéssica, que é filha do Riva, irmã da Janaína, ela fala e nos vídeos dela ela se posiciona, que ela orgulha do pai dela e etc, coisa e tal. Nada contra um filho se orgulhar do seu pai, mas a história política do pai dela tem alguns problemas com o estado de Mato Grosso. Agora, o que eu vejo é a classe política está se organizando para tomar o poder do Estado do grupo do Mauro. Eu acho que é isso que está mais focado nessa eleição aqui no estado de Mato Grosso. Eu vejo, por exemplo, Jaime, Júlio e a classe política praticamente organizada. Por quê? Porque a classe política perdeu a prefeitura de Cuiabá. Eles tinham a prefeitura de Cuiabá. O Botelho não era adversário do Emanuel. Tinha uma ótima relação com o Emanuel. O Jaime e o Júlio tinham uma grande relação com o Emanuel. O Barranco tinha, o PT tinha uma boa relação com o Emanuel. Então a classe política e esses grupos todos perderam a prefeitura de Cuiabá. Por isso que foram lá cooptar, inclusive a minha vice-prefeita, para participar do MDB. Mas a classe política perdeu o espaço na prefeitura. E com o Mauro no governo, eles tinham um pouquinho de espaço. Com o Pivetta, ele já não tem esse espaço no governo Pivetta. Então a classe política se sente um pouco acuado. Tanto é que eles buscam hoje um amparo lá em Varza Grande, um amparo em algum outro lugar, estão tentando buscar um resquício, porque esse grupo político que está ali junto com o Max, com o Botelho, com Janaína, com Campos, com o Riva e etc., está sem o seu guarda-chuva de proteção. Se o Pivetta ganha, essa classe política continua ameaçada. Então, por isso que eu vejo uma articulação muito forte dentro da candidatura de algumas pessoas que são da classe política para tentar segurar a participação no Estado. E se eles não conseguirem dialogar com o Pivetta, eles vão buscar um processo de ter um candidato consolidado pela classe política para tentar tomar esse poder. E o município de Cuiabá eu não vejo diferente. Eu vejo uma articulação em tentar tomar a Câmara Municipal para poder, de uma forma ou de outra, influenciar no processo político da gestão do município. Eu vejo tentar cooptar pessoas dentro da nossa gestão para tentar tomar esse poder. E é uma batalha, porque o Abílio, eu não dou uma secretaria para cada partido político. Antigamente era assim. O MDB mandava na saúde, o outro mandava no esporte, o PTB não sei quem mandava na educação, não sei o que mandava em outro lugar, e etc. Antigamente era assim. Assim como o governo federal ainda é. Só que comigo não é. Todos os secretários, quem escolheu fui eu. Não teve um partido político que escolheu um secretário. Eu não dei nenhuma secretaria para ninguém de porteira fechada. Então, mudou-se a postura do Executivo Municipal. E eles temem que esse espelho dessa postura se aplique ao governo do Estado também. Tendo em vista que o Pivetta, nessa troca com o Mauro, ele escolheu pessoas que ele quis escolher.
Ele escolheu a secretária de segurança por ele, não foi indicação política de ninguém. Ele escolheu as outras secretarias por ele. E ele tem esse perfil mais técnico de escolher pessoas pela sua competência, pela sua qualidade e não por indicação política. Prefeito, para a gente ir caminhando para o final, você acha que a Paula Caril consegue voltar à presidência da Câmara? Como é que você avalia isso? Eu não sei te afirmar isso porque é o legislativo e aí eu não tenho participado tanto quanto as pessoas dizem que eu participo. Então, assim, é muito mais dizendo, o Abílio está interferindo no legislativo, mas não estou não, porque senão eu ganhava, né? Se eu tivesse interferindo, eu estava ganhando. Logo, eu não estou ganhando. As pessoas que se dizem da minha base votam do outro lado. Então, assim, não é uma interferência minha, porque se houvesse uma interferência minha, eu ganhava essa eleição. Então, não está tendo. O que tem é um desejo meu. Eu desejo muito que a Paula ganhe a presidência da Câmara Municipal porque eu sou meio bobo nessa questão ideológica de dizer, cara, seria incrível uma mulher reeleita presidente da Câmara, seria fantástico que isso pudesse acontecer. Mas eu percebo que a maioria das mulheres lá, elas querem um homem eleito na presidência da Câmara e o discurso da mulherada e tudo mais acaba por água abaixo quando os interesses particulares passam a prevalecer em diante da ideologia que tanto se prega. Caso a Paula não consiga na Câmara, você acha que quem ficaria no lugar dela para disputar a presidência? Cara, eu tenho ouvido falar muito que o Dilemário vai disputar contra o Wilde e ver essa disputa acontecer. Como vai ser? Não sei. Eu ouvi falar que eles vão adiar isso para depois das eleições e vai ficar mais tempo aí para discussão. Mesa diretora é uma guerra, toda vez é uma disputa. Eu mesmo, quando eu estava buscando ajudar a eleger a atual mesa diretora, tipo, conversar com os vereadores, pediram apoio, e eu falei, vamos montar uma mesa 100% feminina? Boa parte dessas mulheres não queria, pô. Só para você ter noção, Maria Valone não queria, ela queria outro candidato, e hoje ela briga tanto pelas mulheres, né? Mas não queria uma mesa 100% feminina e nem votar na Paula para presidente, queria outro candidato, um candidato masculino. A primeira vez na história fizemos uma mesa 100% feminina. E a Maria Valone, que hoje é presidente da Procuradoria da Mulher na Câmara, era contra. Tive problemas de convencimento para conversar com a Maísa. Falei, Maísa, entenda o quanto isso é importante. O Daniel, entenda como isso é importante. Olha o fato histórico que vocês estão construindo. E eu, na minha doce ilusão, acreditando que eles iam, uma vez conquistando aquele espaço, ia ser harmônico e que eles iam lutar para manter esse espaço, essa conquista. Eu falei, cara, essas mulheres elas vão fazer um show de gestão, uma coisa diferente, uma coisa fantástica, elas vão ser harmônicas, vão ser organizadas, e eu torcendo ali por todas elas. E você acha que não foi tudo isso? Eu tenho visto o plenário, brigas, confusões, discussões e não sei o quê, e tá pior do que eu acho que na época que eu tava lá, e olha que eu dei bastante trabalho naquele plenário. Mas a Paula, com postura, organizada, fazendo a casa ser diferente, arrumando o plenário, arrumando as coisas. A Samantha, você vê lá que ela não perde a cabeça, fica centrada. Mas há uma desarmonia, eu vejo que não há um consenso. E eu acho uma perda para o legislativo. Porque imagina as meninas assistindo isso, uma criança, um adolescente, um jovem, que sonha em entrar para a política e olha lá, você sabia que um dia a gente conquistou a Câmara 100% feminina? E você sabia que nós mesmos perdemos isso por nosso ego, por nosso desejo pessoal, por nossas articulações políticas, por nossos acordos. Porque é isso. São acordos. São articulações políticas. E eu fico falando como eles perdem tanto fácil uma coisa que demorou tanto para conquistar. Talvez eu seja um bobo ideológico nesse sentido. Mas eu vejo que o discurso não se condiz com as ações. A hipocrisia fala mais alto. E, lamentavelmente, eles vão perder uma conquista inédita. Bom, a gente já passou um pouquinho de uma hora aqui com esse papo, um papo bem tranquilo, bem diferente do prefeito. Ele está tendo tempo de expor aqui os pensamentos dele, de fazer uma análise política de como ele está vendo o município. Tem alguma coisa que a gente não falou aqui que você quer acrescentar? Tem muita coisa, mas o horário já não deixa, né? Então, eu só quero agradecer você por nos convidar. Eu não tenho participado de podcast, só para você ter ciência. Eu não tenho participado de podcast. Obrigado pela moral. Eu acho que faz uns dias que eu não participei de podcast. E agora que eu participei do seu, eu estou preocupado que outras pessoas me convidem.
Então, eu quero dizer, não me convida para podcast, não. Eu estou participando do Anderson por fato especial, porque é o programa dele que está de volta, o do programa do Anderson em Navarro. Mas, se caso a minha disponibilidade de tempo melhorar, eu volto a participar de podcast, porque é uma coisa bem legal. Bom, tá aí. Você percebeu que o Abílio estreou o nosso podcast, a volta, com uma coisa nova, né? O povo falando direto com ele, e até disse pra ele na hora, né? Essa intimidade que o cidadão tem de falar com você. Você não vê ninguém com receio, com medo. Você vai nas ruas, as pessoas falam com você. E eu ando na rua, converso com todo mundo. Não de tem uma problema forma, nenhum. de uma forma normal, natural, né? Teria sido isso também, eu me lembro, eu falei em terminar aqui, mas é que eu me lembrei disso, naquele show que a gente teve no Parque das Águas, onde você não fez camarote pra ninguém, eu achei isso fantástico, né? Você não deu camarote pra ninguém, eu sei que você deve ter apanhado pra caramba por causa disso, e a gente viu você andando no meio do povão, e ninguém sequer deu nem um beliscão em você, né? Deram uns beliscão, sim. Brincadeira à parte, o povo é muito carinhoso comigo, eu sou grato por isso. Tá certo, Abílio, obrigado pela presença aqui no Pod Anderson. Eu vou só pedir para ele aguentar só mais um segundinho, que a gente tem um vídeo que a gente fez dessa mudança de marca, de estúdio. A RG Filmes hoje é quem produz o Pod Anderson. A responsabilidade da produção total é da RG Filmes, do meu amigo Rodrigo, do meu irmão Rodrigo. Aprontamos muito em televisão juntos, tiramos um jornal que não ganhava audiência há muito tempo, tornamos ele líder, e dessa vez foi o Rodrigo Gonçalves, da RG Filmes, e a esposa, que me chamaram para voltar com o Pod Anderson. E eu só voltei porque já conheci o trabalho dele, falei, Rodrigão, vou apostar na RG Filmes em você, e estamos de volta com o Pod Anderson. Vamos dar só uma olhadinha, prefeito, juntos nesse vídeo que eles prepararam, vamos ver. Vamos fazer um negócio? Pega a ponta dela aí, gira ela pra cá. Espaço bom aqui, bom aqui. Tá, vamos ver do lado de lá. Grandes conversas não nascem prontas, elas são construídas. O público não vê um cenário sendo montado. O público vê uma transformação. Cada corte de ferro, cada faísca, cada parafuso representa a construção da próxima temporada. Vem aí. Pod Anderson 2026. Aguardem. Muito bem, voltamos aqui, Rodrigão. O prefeito, que é arquiteto, já viu um monte de falhas aí nessa obra aí, né? Pô, tira esse vídeo, não deixa aí, ó, diz que é pra você tirar o vídeo do ar, hein, Rodrigão? Tá cheio de falhas aí. E a gente vai pensar com carinho nisso. Ele, com a visão de arquiteto, já mostrou um monte de coisa ali que você podia ter melhorado. Mas o cara não sabe usar uma parafusadeira. Ainda bem que você é bom pra filmar, cara, porque depender de parafusadeira ou de serrar as coisas, larga a mão, cara. E põe uma luva e protetor aí, tá faltando EPI, não pode fazer isso não, pô. Paga esse vídeo. Paga o vídeo, apaga o vídeo. Abílio, mais uma vez, obrigado, valeu, cara. Deus abençoe, sucesso. Obrigado, Dona Cara, obrigado, a equipe toda aí. Não é fácil trazer o Abílio aqui, a agenda dele é sempre muito corrida, mas ele sempre nos atendeu, a Ana Cara também sempre nos atendeu com carinho. Muito obrigado a você que esteve conosco até aqui. Teremos outros programas e eu espero que você goste. E mande a sua sugestão, tá? O Zap a gente vai aprender juntos. 99228-9629, código diário 65. Mande pra gente a sua opinião e nos acompanhe nas nossas plataformas. Muito obrigado pelo carinho, Deus te abençoe. Beijo, tchau.